Pode tomar o seu assento. Também é um culto de entendimento. A gente vai caminhando dentro daquilo que o Senhor nos permitir. Amém. Glória a Deus. Pastor Rogério vai estar ali deixando já no jeito Hebreus, e eu vou voltar em Mateus para a gente estar ciente do que está sendo trazido aqui para nós. Bem, Mateus 25, 24. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeastes, e ajunta aonde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Amém. Para a gente ganhar tempo, eu já quero falar mais um pouco disso aqui. Desse que enterrou o talento. Existem pessoas, Pastor Rogério, que tem chamado da parte de Deus, e que ele não carrega com ele somente aquela partícula do Espírito, que é o suficiente para você ter um pressentimento. Lembra que eu já trouxe sobre isso? De repente você vai fazer uma viagem e te dá uma sensação ruim. Isso seja a pessoa cristã ou não, porque essa partícula veio para todos os seres viventes. Então às vezes as pessoas não têm temor de Deus, mas Deus é misericórdia, amém? Amém? Deus não quer que o pecador, Ele não tem prazer na morte do pecador. O prazer do Senhor é que ele se arrependa. Então o diabo, desde o princípio, a partir do momento, eu vou trazer já algo aqui agora que o Senhor já trouxe. Existe um período da inocência, Pastor Rogério. O período da inocência é o período da criança, que a palavra do Senhor diz que o reino de Deus pertence a elas. Amém? Que não cabe, por isso que uma criança, nós cristãos, nós não batizamos a criança. Nós consagramos, apresentamos ela ao Senhor. Por quê? Porque o batismo é batismo de arrependimento. Então o batismo é de um entendimento que eu sou um pecador. Amém? Aquele ato do batismo é eu dizendo: eu estou arrependido da minha velha forma de vida. É reconhecendo que eu era um pecador condenado à morte eterna. Agora guarda isso. Existe o período da inocência. O período da inocência, irmãos, esse período você está garantido vida eterna. Porém, quando você sai deste período da inocência, que o Senhor já diz em Eclesiastes: ó jovem, vou colocar minhas palavras para você entender como é sério isso. Depois que você sai do período da inocência, a palavra em Eclesiastes vem para o jovem dizendo: jovem, saiba que você é livre. Sendo você livre, você pode andar toda a sua vida segundo o seu próprio coração. Você pode levar a sua vida do jeito que você quiser. Você pode. Só que ele vai dizer assim, ó: saiba tu que no dia do juízo você vai ter que prestar conta diante de Deus. A partir do momento que eu saio do período de inocência, grava isso.
eu começo uma contagem regressiva. Eu começo uma caminhada de chegada. Guarda isso. Eu já parto para minha chegada. E o que vai importar para o ser humano não é o seu começo, é o seu final. Nós tivemos essa semana agora, final de semana, um dia, 2 dias atrás, a morte da cantora. Vocês viram a repercussão que deu? Comoveu todo mundo porque ela é famosa. Correto? E agora bombardeou na internet que o começo dela foi dentro de uma igreja. Ela louvava dentro de uma igreja, não sei, mas diz que cantava, a palavra, o que eu ouvi é cantava, o começo dela cantando dentro de uma igreja. Mas o que vai valer, o que vai contar, a partir do momento que você sai do período da inocência, não é mais o seu começo, é o seu final. Eu estou arrepiado aqui com isso que estou falando. Porém, eu vi um vídeo dela ali no aeroporto, arrastando a mala. Quem viu esse vídeo? Brincando, falando que ia chegar em Minas, ia comer as iguarias mineiras. Por quê? Certeza que chegaria. Mas isso nós estamos falando de uma pessoa famosa e dá essa repercussão. Mas não falo de acidente de avião, mas de carro isso acontece todo dia. Todo dia e toda hora. Alguém se despede assim, pastor Rogério. Alguém faz uma selfie, alguém brinca com aquele que está indo viajar, e ele sai todo sorridente, entra no seu carro ou no carro de alguém, na certeza que chegará lá e não chega. Muitas vezes chega, mas não volta. Aí eu falo, saiu do período da inocência, o seu começo não vai importar. O que vai importar é o seu momento atual. É o seu final que vai, aleluia, determinar o seu futuro. Nós estamos vivendo algo muito sério, de Kalassurian, de Komanagá. Essa vida é frágil. Essa vida é como um protocolo que você tem em mãos até você pegar o seu documento oficial. Depois que você pega esse documento, esse protocolo não serve mais para nada. Essa é a nossa vida. Por isso a gente se enrosca, as pessoas, porque a palavra do Senhor deixa claro, aqui se prega muito isso. Deus já usou o pastor Rogério várias e várias vezes, falando a mesma coisa e deixando para trás as coisas que para trás ficam, deixando todo o embaraço de Kalassuriá e o pecado que tão de perto nos rodeia. Qualquer coisa dessa pode determinar o nosso final negativamente. Entendam isso, igreja. O evangelho não mudou, o de Cristo não. O sistema pode ter mudado a palavra, mas a palavra, aleluia, é a mesma, não mudou. O povo pode distorcer a palavra, mas a palavra aponta a mesma coisa. De Kalas, de Komanagai. Separar o Velho Testamento do Novo. Agora nós vivemos só o Novo. Não, nós vivemos toda a palavra. Ela não perdeu a validade lá atrás. O mesmo Jesus, aleluia, que hoje parece que pode ser de qualquer maneira, é o justo juiz que vai julgar como Pai.
Se Jesus disse, Jesus morreu por todos, não morreu por todos? Aí Jesus vem e diz assim, eu vou avisar, aquele que não tomar sua cruz e seguir após mim, não é digno de mim. Se você não é digno de Jesus, esquece sua salvação. Aí Jesus vem dizer, se você largar a tua cruz, filho, você não é digno de mim. Aí Jesus fala para os judeus que creram nele, se vós permaneceres na minha palavra, sereis meus discípulos. Aí quando Jesus fala a respeito de tomar sua cruz e seguir após ele, ele fala que aquele que não tomar sua cruz e seguir após ele, não será discípulo dele. Ou seja, não continuará aprendendo. E se você não continua aprendendo, você não está caminhando de glória em glória, de fé em fé. Se vocês saírem daqui hoje com esse entendimento, que o que vai importar para a sua vida não é o que você fez ontem, porque o que você fez ontem, aleluia, o Senhor jogou no mar do esquecimento, de calassúria, alablacanderemecomanai. Mas o que vai contar é o que você está fazendo agora. É o que você fez um pouco antes de os seus olhos fecharem, porque vindo a morte segue-se o juízo. Estou querendo entrar e não entrei ainda. Grava isso, meu irmão. Você sai de casa para uma viagem, nossa, morreu um cristão. Morre cristão, morre não cristão. Você pode orar ali na sua casa, pedir oração na igreja. Eu estou fazendo uma viagem, apresenta eu em oração, você pode orar. Mas e se a sua chegada é nessa viagem? E se o Senhor, aleluia, achar por bem que é o dia da sua chegada, o que vai importar para o seu futuro, espiritualmente falando, não é o seu começo, porque o meu e o seu começo, o Senhor Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, lebacalassúria, assumiu o meu e o seu pecado, pagou todo o escrito de dívida, cravou na cruz do Calvário, e dos seus pecados o Senhor não se lembra mais, mas de como você chegou no final, Ele não esquece. É aqui que chegou esse camarada. O Senhor chegou lá e daí? Ele falou assim, olha, eu te conheço, sei que o Senhor é mau, eu sei que o Senhor colhe aonde não semeaste. Ou seja, pastor Rogério, isso não é uma pessoa que tinha e foi desandando, foi para o mundo. Não, essa pessoa não é uma pessoa que estava dentro da igreja, pastor Rogério, que enterrou seus talentos e saiu da igreja, foi viver uma vida mundana. Não é essa pessoa não é essa, porque essa não enterrou o talento, ela perde, ela fica vazia completamente de Deus. Essa é uma pessoa que levou uma vida religiosamente, não produziu nada, tinha condição de produzir e não produziu. E não era uma pessoa inocente, porque ele nunca achou que a graça é assim fácil.
ele nunca perdeu a referência de quem é Deus, que Deus é um fogo consumidor. Ele nunca perdeu isso. E o Senhor disse: você sabia que havia um juízo? Por que você então não? O Senhor diz: quando uma pessoa sabe da verdade é melhor e despreza ela, é melhor pegar uma âncora e joga no... É terrível isso. Agora eu vou continuar levando a minha vida do mesmo jeito? Quando o Senhor chamou Noé, vou falar bem claro, Noé não era um construtor de barcos. Noé, você vai entender depois que a arca repousa no Monte Ararat, que ele na verdade ele era um agricultor. Pastor Rogério, ele voltou a fazer o que ele fazia, era plantar. Ele plantou uma vinha. Agora, como é que ele construiu a arca? A gente só olha a figura arca. Mas quando o Senhor, aleluia, falou: vai haver um juízo, o Senhor estava falando para ele: construa a salvação. A partir de hoje, Noé, eu trarei juízo sobre a terra. A partir de hoje, empenha em construir a tua salvação. A tua salvação, a salvação da sua esposa, a salvação dos seus filhos, a salvação da mulher dos seus filhos. É só para nós, Senhor? Não. Seja um pregoeiro da minha justiça, porque todos aqueles que derem ouvido de calaçúria, aleluia, estarão contigo nesse grande dia. Agora, quando o Senhor me tem por discípulo, que eu começo, já pensou se Noé ficasse lá, fizesse lá o começo, só que o Senhor deu o Senhor vinho, agora você vai construir essa parte aqui, dessa instrução, mas peraí, eu preciso voltar lá atrás de novo, refazer que eu não fiz direito embaixo. Você tem noção do que significa isso? Prossigamos em conhecer essa salvação, meu irmão, não pode ficar parada no meio do caminho. Eu não posso começar a construir minha salvação e parar ela. Eu não posso vir aqui receber uma mensagem e amanhã eu precisar da mesma mensagem. É disso que Paulo estava falando. Não volta ao mesmo passado. Não volta ao princípio. Tem que batizar de novo. Tem que se arrepender de novo. Não vive essa vida de cai e levanta, cai e levanta. Paulo estava chamando a igreja para andar firme, para que a palavra do Senhor se cumpra na vida da igreja. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Uma construção, a fim de que o Senhor vem buscar você lá das trevas, lá dos cativeiros, a fim de ser plantação do Senhor, carvalho de justiça, para que o Senhor seja glorificado de calaçúria. E essa árvore não acontece. Essa árvore não brota, essa árvore não cresce, essa árvore morre. Meu Deus! Nós estamos caminhando para o fim, igreja. Você passou mais um ano, nós chegamos no final do ano. Olha para você ver quantas lutas. Mais um ano se foi, aí você envelhece mais um ano.
Aí você vai vendo que a sua vida vai indo e nada muda. Jesus disse: esforçai não pela comida que perece, mas esforça pelo pão que desceu do céu, louvado seja. É isso. Agora eu falo para você, o que aconteceu com o sistema religioso? Para de se esforçar pelo pão que desceu do céu. Porque o pão que desceu do céu quer te fazer você rico, quer te dar uma chave de carro, quer te dar uma chave de casa, quer aparecer dinheiro na tua conta que você não é negligente. Não organizou suas contas, gastou mais do que ganha. Agora Deus vai lá e vai aparecer dinheiro na sua conta. Acorda, crente. Evangelho não é isso. Mas a igreja tomou esse caminho. Pastor, o senhor não acredita que Deus pode dar uma casa? Eu acredito. Eu acredito sim. Baseado na palavra, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito. Assim eu acredito. Agora você acha que Jesus está preocupado porque você não tem onde morar? Se a sua casa lá no céu não está pronta? Se preocupa, aleluia, na sua casa lá no céu, que você não vai precisar pagar imposto, não vai vir tempestade que vai destruir. Se preocupa nessa moradia, porque a daqui de baixo, aleluia, é demais coisas, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Amém. Então nós vemos que esse negligente, ele estava dentro da igreja, pastor Rogério. Ele não era aquela figueira que estava lá fora, que o Senhor chegou lá e não tinha nada nela. Não, ele era uma figueira dentro da igreja, que o Senhor vinha investindo, investindo, investindo. Vamos despertar. E o que acontece? Lá em Hebreus, né? Vamos lá, para a gente continuar. Isso, ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Eu voltei aqui só para a gente não perder isso, meu irmão. Porque infelizmente a igreja é crente enquanto está tudo bem. Basta acontecer alguma coisa ruim na vida dela. Basta um dia mal. Basta alguma coisa não corresponder com as suas expectativas. Essa igreja não é a igreja que vai subir. A igreja que vai subir é a igreja que entende verdadeiramente o que se prega. Porque aquele que prega, muitas das vezes o cara prega, mas não aguenta o dia mal. Ele fala que na fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa, mas quando vem a fraqueza ele fala: onde está Deus? Por que Deus me abandonou? Não, a igreja que vai subir sabe, aleluia, que nada pode lhe separar do amor de Deus. Nem a fome, nem a morte, nem o porvir. Nada, nada. Essa é a igreja que vai subir. Agora, Paulo adverte, porque a pessoa já tinha uma promessa. Aquela promessa era dele, pastor Rogério. Era parte que era herança que era já para ele. Mas bastou um dia mal que ele desprezou. Por quê? Porque essa herança era algo para acontecer há muito tempo ainda. Crente é dessa maneira. Joga fora a salvação por uma situação que acontece mal no dia. Aí acontece o que eu estou falando para você. E se o seu final é aqui agora? No dia que você pegou o
trocou por um prato de lentilha. Desprezou a sua salvação por algo de ruim que aconteceu. Desprezou sua herança eterna por algo de ruim que aconteceu. E aí? É disso que Paulo está falando. Por quê? Por que ele não se importou em vender o seu direito? Porque era algo que ainda ia acontecer só depois da morte do pai. Ele foi estar muito longe ainda, muita coisa vai acontecer. Tem muito crente achando que é assim. Aí eu caio hoje, eu desvio hoje, eu vou lá dar uma voltinha no mundo. Aí eu me revolto agora, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Cuidado. Cuidado. Permanecemos fiéis. Aconteça o que acontecer, eu nasci para te adorar. Aí logo, depois que ele fala de Esaú, ele começa, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Então isso que eu estou dizendo, se o dia mal hoje que aconteceu na sua vida, foi Deus te provando. Grava isso. Porque às vezes você reclama da sua vida, quão difícil é a sua vida. A gente nunca pode esquecer de Asaf. Eu falo que Asaf para mim é uma referência de entendimento do que acontece no mundo e a igreja. Asaf e Malaquias. Tanto Asaf quanto Malaquias, as frases são parecidas. Asaf diz: eu quase meus pés se desviaram do evangelho. Ele falou: por quê? Porque eu parei e comecei a olhar a vida do mundo. Vou colocar com as minhas palavras para você entender. Porque nós vivemos em contexto. Então eu trago a palavra para o nosso tempo, para ficar fácil de entender. A vida do mundo. Se você olhar, você que está dentro de uma igreja, você olhar para fora e começar a pesquisar aí os homens mais ricos do mundo, as pessoas bem mais sucedidas. Se você começar a entrar naquelas fotos das pessoas que têm posses, iates, aquela vida de luxo, você começa a olhar para Deus e falar: mas peraí. E essas pessoas, Asaf diz que essas pessoas, elas não têm luta. Até na morte delas, não há sofrimento. Parece que tudo coopera para essas pessoas. Pessoa tem dinheiro, o dinheiro parece que cai na conta da pessoa. E vai indo. Aí Asaf disse que quase seus pés se desviaram. Porque esse tipo de pessoa, eles nem olham para Deus. Porque não precisam dele. Feliz é aquele que mora na terra dos viventes. Mas o tempo inteiro acontece algo que ao invés dele abaixar a cabeça e dizer onde está Deus, ele olha para cima e: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. Eu só tenho o Senhor de Calassúria, em Ti eu confio. Hoje meu dia está mal, mas amanhã estará bem. Hoje me falta, mas amanhã eu terei. Hoje eu choro, mas amanhã eu vou sorrir. Feliz desse, porque é desses que o Senhor, aleluia, espera um dia estar lá, no céu de glória, no céu de luz. Aí Asaf descobriu, quando ele entrou no santuário de Deus, e o Senhor descortinou a ele o entendimento, e ele falou assim: misericórdia, esses são colocados em caminhos escorregadios, por isso que vão livremente. Mas vai ter um
um ponto final. Eu até, quando eu estava meditando sobre isso, me veio o tobogã, eu até compartilhei com alguns irmãos. Você imagina descendo aquele tobogã, se divertindo. Você vai chegar lá embaixo num lago. Vai guardando isso. O seu final é um lago. E o final dessas pessoas também escorregadio, tudo certo, nenhum embaraço. Vai chegar num lago lá no final. A Bíblia chama de lago de enxofre, lago de fogo. Você pode sair batendo a cabeça, se rebentando, chegar todo machucado lá embaixo. Mas quando você chegar lá, o lago é as águas que fluem do trono de Deus. É as águas que te curam. Decalassúria! Todos chegarão no final. Todos chegarão no final. Uns quando chegar lá, aleluia, vão ver todas as feridas, todas as machucaduras, todas as lágrimas cessando. Mas vai chegar aqueles que quando chegar no final dessa descida, aí é um lago de fogo, de enxofre, e ali choro e ranger de dentes. Escolha a melhor parte, porque quem escolhe a melhor parte, dele e dela não será tirado. Continuando, pastor Rogério. Oh, alabassuriande comanangai. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Para aí, pastor Rogério. Tá, continua só, vamos lá. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado como um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Vou lá, fica aí, pastor Rogério. Vou lá em 2 pontos aí, só para a gente entender esse momento. Deus ordenou a Moisés, falou: Moisés, eu vou descer no monte. Prepara, santifica o povo. Moisés foi lá e santificou o povo. Santifica o sacerdote, santificou. Mas na hora de se achegar, o Senhor fez uma leitura e falou: olha, vou colocar limites aqui, Moisés. E fala para o povo: não toque do monte. Nem um homem, nem animal, não toca. Porque se tocar, morrerá. E a voz que eles ouviam era a voz do Senhor, que falava com Moisés. Olha lá. E marcará limites ao povo em redor. Êxodo 19:12. Guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá, porque ali estava o fogo consumidor. E essa voz que falava com eles era a voz de Deus. Olha que coisa séria isso. Quando o Senhor começou aquele diálogo com Moisés, e a Bíblia diz que a voz era alta, altiva. O povo chegou um momento, e olha que o povo estava num lugar limitado, pastor Rogério. Não podia se aproximar muito. Estava distante. Mas olha que coisa. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Eles não estavam suportando a voz do Senhor. Olha que coisa. Eles estavam falando assim: nós vamos voltar, e você ouve tudo aí, depois nós te ouviremos. Olha que como sério que eu estou dizendo. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Esse Deus não mudou, ele continua o mesmo. E o Senhor diz lá em Malaquias que vós, filhos de Jacó, só não são consumidos
porque o Senhor não muda. Em que sentido ele estava dizendo? Sobre a misericórdia dele. E disse Moisés ao povo, olha, quando falaram isso para Moisés, e disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Irmão, quando o Senhor traz uma mensagem assim, Ele não está te colocando medo, Ele não quer te trazer terror, Ele quer que você comece a olhar para você, fortalecer os joelhos, mambachuriande comandai, desconjuntados, levantai as mãos cansadas, e fazei para vós vereda direita. Quando o Senhor Ele vem para a igreja se posicionar como deve se posicionar, viver como deve se viver. Moisés estava deixando bem claro, ouça mesmo Deus, porque vocês precisam saber que Ele é real. Ele veio para que vocês cresçam em temor, para que vocês andem em obediência. Agora, o que acontece com a graça? É isso que Paulo alerta o cristão, porque a presença de Jesus parece que não tem nada do Pai. E aí as pessoas hoje, quando tem uma experiência divina, não mudam, pastor Rogério, porque essa presença não traz esse medo, não traz esse terror, mas o Senhor diz, aleluia. Eu vou continuar na palavra, para você não saber que é palavra. Vamos lá, pastor Rogério. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Espiritualmente, igreja, nós, quando nos entregamos ao Senhor, aceitamos ao Senhor, nós automaticamente, porém lá em Apocalipse vai dizer que, olha, toma cuidado para que o seu nome não seja arriscado do livro. Paulo está alertando para isso. Não é porque hoje rompeu-se, rasgou-se o véu, não é porque hoje o sacerdote sobe no altar e não é fulminado como outrora, não é porque hoje, aleluia, as pessoas sobem no altar e não tem noção que está subindo, pisando no lugar santo, que a gente vai perder, que o dono do altar continua sendo fogo consumidor. Hoje um altar de igreja, qualquer pessoa sobe. Eu não perdi que esse altar aqui é diferente. É uma parte diferente da igreja. Espiritualmente é. E a gente devia tentar para isso. É por não entender isso, o que significa um altar, que as pessoas, todo mundo quer altar. Todo mundo quer pregar, todo mundo quer louvar, todo mundo quer oportunidade. Todo mundo acha que se estiver no altar está tudo certo. Não, o altar é um problema para quem o Senhor não chamou para estar no altar. O Senhor disse que nós não devemos ser como os religiosos, que assentam nas primeiras cadeiras e querendo oportunidade. Porque o Senhor disse que diante do Senhor, se o Senhor é que manda na igreja, você corre o risco de chegar alguém mais honrado, e o Senhor diz, é aquele que eu quero aqui no altar. Atenta para isso. Porque aqueles que buscam
essa glória são pessoas camufladas, pastor Rogério. Que o Senhor diz, eles gostam de ser saudados nas praças, eles gostam de receber elogio. Essas pessoas que gostam de receber elogio, normalmente não gostam de ser repreendidas. Essas pessoas que buscam honra de homens, não gostam, não suportam ser desonrados. É simples identificar. Jesus disse, esses vivem nas praças, e eles fazem jejum, e demonstra que jejum, demonstra que são de oração e jejum, a fim de que as pessoas tomem eles e validem, porque eles buscam isso. Ele falou assim, não seja como estes, não se assenta, não seja como eles, que buscam sentar nas primeiras cadeiras, porque querem essa honra, acham que vai ser o próximo a ser chamado. Não seja assim, porque no reino do meu Pai é diferente. Os que estão na primeira cadeira, de repente o Senhor diz, eu quero aquele que está lá atrás, eu quero aquele que chegou agora. Vai, porque és para mim um vaso escolhido. O Deus que escolhe aquele, aleluia, que a casa já está preparada, a mesa já está posta, aleluia. O Senhor diz, os que estão aqui eu não escolhi nenhum. Vai buscar. E o profeta diz, não tem mais ninguém para entrar aqui dentro, tem um lá fora, o nome dele é Davi. Vai, porque não se assentaremos na mesa enquanto ele não chega. As pessoas querem um altar, mas não sabem que está vindo um gigante aí. Quando o Senhor foi ungir Davi, já tinha um gigante, que o inimigo já tinha levantado. Você vai subir num monte de Deus, meu irmão, para travar batalhas. Você vai subir no altar, e é bom que você seja mesmo ungido, separado de Deus, separado por Deus, ungido pelo Senhor. É muito importante esse entendimento. Eu tenho um chamado, você tem, então faça para que o óleo desça sobre a sua cabeça, porque quando chega a hora nada impede. Olha lá, a Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, primogênitos, que estão ainda, quando Paulo trouxe isso, escritos, o nome escritos. Paulo está pregando para uma igreja que está em construção, em crescimento, e ele vai dizer, ó, os primogênitos que estão escritos no céu, e é Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Aos espíritos dos... Quem será esses justos? Eu vou falar o nome de um, você vai achar o outro rapidinho. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Pastor Rogério já foi no outro já. Ele andou com Deus, e o Senhor o tomou para... E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Chegou à perfeição espiritualmente. Isso fala de Enoque e fala de Elias. Eu não vou entrar na questão de Moisés, senão vai ter algum teólogo que vai falar, não, isso aí na teologia, Moisés morreu. Mas não vou entrar nessa não. Mas vamos ficar só com Elias e com Enoque. E é o Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que não provaram a morte,
Mas dos que provaram a morte, Jesus é a primícia. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém? Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então, se a lei, se Moisés que trouxe a lei era pesada, era condenatória. O Senhor não pense que a graça, entendeu? É muito mais fácil, mais light, não é. Mas o juízo é agora, nós que vivemos da graça. Jesus, quando estava na terra, Jesus disse assim: olha, maior rigor haverá para essa geração do que para Sodoma e Gomorra. Isso nos dias de Jesus. Porém, o tempo foi passando, cada vez mais, meu irmão. A igreja, porque na época de Jesus, a sombra de Pedro já curava. Então, o derramar do Espírito Santo e essa caminhada de conhecimento vai trazendo essa presença cada vez mais forte. Então, quanto mais se dá, mais é cobrado. A voz do qual moveu então a terra, Jesus, né? Mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Agora, meu irmão, nós caminhamos para uma manifestação divina que vai abalar céu e terra. A fim do quê? Vai sacudir mesmo, para permanecer só as coisas que são inabaláveis. Pastor Rogério, tudo que for abalável não suportará. Tudo que tiver mais ou menos não suportará. Quão terrível será o grande dia. Então não se engane, porque o mesmo Deus do Velho Testamento não mudou. Ele continua sendo fogo. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Então as coisas, essa mudança vem para mostrar realmente aquilo que ainda é abalável, mas também para revelar as coisas que são inabaláveis. Como é que é a sua fé? Olha para a sua fé. Nós vivemos na graça, né? Como é que está a sua fé na graça? Raciocina isso. Quando veio o dia mau, aonde está o prato de lentilha? Ou eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu. Como é que você vive? Ah não, chega, vou fazer isso. Ah não, desanimei. Prato de lentilha. Ah não, orei, não resolveu. Fiz a campanha, não teve efeito. Vamos lá. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Retenhamos o quê? O que é graça? Favor? Pelo amor de Deus, não perca isso. Não venhamos perder esse favor
merecido. Quem é que merece isso? Pela graça sois, mas se retenhamos ela. Retenhamos ela, não perdemos, porque é o que eu falei. Você pode orar, pode fazer uma oração, às vezes aqui indo embora, saindo do culto, indo embora. Essa semana, 2 semanas atrás, 15 dias atrás, tem um vídeo aí que está na internet também, de um varão lá, trazendo, testemunhando ali um pouco da vida dele, e começa a louvar o soldado ferido. Lembra? Não deixe o soldado ferido morrer, ele cai e morre no altar. Então nós não sabemos. Você pode estar no altar, mas como é que está a sua vida no altar? Você pode estar aí, mas como é que está a sua vida aí? Acabou o culto. Não, eu estava no culto. Nossa, glória a Deus, morreu. Sofreu um mal súbito, mas estava na igreja até agora há pouco. Saiu da igreja, foi direto para casa. Tá, mas e aí? Como é que estava a sua vida? Entendeu? Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com referência e piedade, ou em amor, ou em caridade. Eu falo para você, o que já para muita gente que já está sendo um peso servir a Deus, o que para muita gente está difícil vir para o culto, o que tem de gente que suporta tudo, mas tá na igreja não é fácil. A hora, meu misericórdia, pastor não termina. Porque o nosso Deus continua. Ele é um fogo. Ele é um fogo consumidor. E não deu para terminar. Misericórdia, pastor. Só porque nós vamos finalizar nos talentos. Nos talentos. Domingo que vem, ceia do Senhor, né? Me permita os pregadores também, que tem que pregar no domingo da família. Pastor Rogério, se Deus deixar ele no jeito pronto, terça-feira tem algo muito forte. Tá pronto? Terça-feira vai ter um culto de ensino aí tremendo aí. Aí, glória a Deus. Então, terça-feira, quem puder, não perca. Pastor, não vou poder estar na igreja. Assista pela live ou assista depois. Mas não perca, meu irmão. Vai chegar um dia que as almas vão clamar pela verdade e não vai ter. Vai chegar um momento que você vai falar: por que eu não dei ouvido? Porque quando houve tempo, não tive tempo. O meu avô, por parte de mãe, vou falar porque o Espírito Santo está me mandando falar. O meu avô, por parte de mãe, ele quis matar a minha mãe quando a minha mãe aceitou Jesus, porque ele vivia em outra fé. Se revoltou de tal forma. E a minha mãe, enquanto ele viveu, minha mãe tentou evangelizar ele, e ele teve uma experiência com Deus. Ele desceu na mina para pegar água, eles moravam no sítio. E quando ele desceu na mina, o Senhor apareceu para ele como apareceu para Saulo de Tarso. Ele descreveu as mãos furadas, uma luz que ele não conseguia olhar, e a frase que ele lembrou de falar lá quando ele chegou: por que me persegues? O meu avô, pai de mãe.
E mesmo assim ele não quis. Porque ele não quis voltar atrás. Porque ele tinha falado para minha mãe que minha mãe não seria mais filha. Porque escolheu Jesus. Escolheu não é Jesus. Para ele é os crentes, né? O Jesus dos crentes. Ele chegou um tempo da vida dele que a vida dele foi indo. Ele foi definhar numa cama. E nos últimos momentos que ele podia falar ainda, aí já estava a minha mãe mais a irmã, a minha tia Maria, as duas convertidas. Foram as duas lá evangelizar ele no leito de morte. E imploraram para ele aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Ele relutou e não quis. Não mudou, porque ele estava na expectativa ainda daquilo que ele acreditava. É sério que eu estou falando. E ele morreu. Passados-se os dias, a minha mãe teve um sonho. E o sonho, a minha mãe estava no portão de casa, mais a irmã dela, Maria, tia Maria. E de repente ele surgiu na rua assim, pastor Rogério. Surgiu assim, magro, só pele e osso. Com muita dificuldade de andar. Encurvado. E elas no portão reconheceram ele. E correram até ele e disseram: pai, o senhor não devia estar aqui, o senhor morreu. E ele falou assim: mas eu preciso pelo menos deitar um pouquinho na cama de Corina, minha mãe. Porque eu sei que se eu deitar um pouquinho, já ouviu isso, né, Alex? Porque se eu deitar um pouquinho na cama de Corina, eu sei que eu teria um pouquinho de paz. A mãe disse que no sonho tentaram pegar ele, mas disse que era um chumbo. Eles não conseguiam tirar ele do chão para levar. E juntaram as duas com muita dificuldade, foi que meio que arrastando ele. E quando chegou na cama de minha mãe, colocou ele na cama de minha mãe do jeito que deu. E quando bateu na cama, abriu um portal na parede de fogo. E aquilo que ele acreditava, a bandeira daquilo que ele acreditava, saiu daquele fogo, pastor Rogério, e enrolou nele assim, ó, e arrastou, e ele foi gritando. E a minha mãe falava para ele, antes de acontecer esse fato, a minha mãe e a tia e a irmã da minha mãe falavam para ele: pai, por que quando o senhor estava em vida, o senhor não aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador? A frase que a minha mãe conta, que saiu dele é: quando teve tempo, não houve tempo, e agora não tem mais tempo. Foi essa frase. Aí saiu uma bandeira daquilo que ele acreditava. Eu não vou falar aqui porque hoje não se pode falar mais, né? Mas saiu uma bandeira daquele fogo, enrolou nele assim, ó, e arrastou ele para aquele portal. A parede se fechou novamente e a minha mãe acordou daquele sonho assustada. O final virá para todos. Nós devemos olhar para nós. O que nós estamos fazendo dessa grande oportunidade? Outrora, as pessoas passavam de cabana a cabana, perseguições, reinos em guerra contra reinos, cristãos sendo mortos. Hoje, pelo menos no nosso país, o Brasil, olha o privilégio. Quantos saíram de casa já com a barriga cheia, vou para a igreja, luz elétrica, uma facilidade, carro com ar-condicionado. Você vai sair daqui, se você sentir está muito calor, você pode chegar em casa e ainda tomar um banho. Comer de novo, se já comeu, comer de novo, ou então jantar. Há muitos e muitos anos não era essa facilidade. Quando eu era pequeno, nós andávamos 5 quilômetros da minha casa
a igreja, andava de a pé, não perdia um culto. Naqueles trios assim, a nossa criança ia brincando naquele escuro, porque não havia luz elétrica. Era só em determinado bairro que tinha, nem todos os bairros tinha luz. E a gente cortava por um caminho que não tinha luz, e a gente ia brincando naquele carreador. Mas não perdia um culto. Se estava chovendo, guarda-chuvinha. Hoje não, hoje você para o carro na porta da igreja. Hoje se aconteceu um imprevisto e realmente você não puder estar na igreja, hoje, para a honra e glória do Senhor, hoje o culto pode chegar dentro da sua casa. Está muito fácil. Cada vez está muito fácil. E quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se coloque em pé toda a igreja. Eu quero finalizar com louvor. Louvor o Senhor colocou no meu coração. Juízo final. E nós encerramos. Coloque a mão no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja para todo sempre no meu e no seu coração, na minha e na sua casa, porque eu profetizo que eu, você, a nossa casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor, porque não tem faltado a palavra de vida eterna. Orebacala Súria. Aleluia. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério. Não terás ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo? Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia a condenação do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. O que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só a te consome, fazendo o que faz diante de Jesus? O que adianta ter tudo que o mundo oferece, se aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno te pode lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Ore basuriande comanagai, uriande estekos aramande comanagai. Aleluia. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu, o outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer.
pecado e a salvação não te interessar. Desculpe, eu não tenho nada com o seu viver. Estou cumprindo ordem, é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Aleluia, aleluia. O Senhor oferece o céu, igreja. Queira o céu, queira o céu.